parte assim mobilizadora desta conferência. Então, lhe trago aí, lhe dou a palavra, né, para que nós possamos esclarecer o nosso público, né, acerca do que é CONAP, como foi a nossa etapa estadual. Então, muito boa noite a todos e todas que nos assistem. Eu quero agradecer inicialmente, né, o convite, me senti muito honrada de poder participar, né, do Cindy News. Então, assim, quero agradecer também ao professor Alvoni pela paciência aqui da agenda, né? E também a nossa e minha querida parceira, né, e companheira de luta na CONAP, a Silvana Piroli. Então, assim, deixa eu começar pelo início, então, né? O que é a CONAP, né? A CONAP é uma conferência nacional popular de educação. Nós já tivemos no país, e temos ainda, num certo sentido, as conferências nacionais de educação, as CONAIs, ligadas ao MEC. Mas, em 2017, né, em decorrência de um golpe, né, que sofremos na política brasileira, as entidades que participavam do Fórum Nacional de Educação, ligadas ao MEC, foram expulsas, retiradas, na sua grande maioria, as entidades populares que lá estavam. E aí, então, se partiu para uma organização dessas entidades populares, movimentos sindicais, né, universidades, enfim, para organizarmos um Fórum Nacional Popular de Educação. Hoje somos 42 entidades nacionais, 42 a 44, se não me falha a memória, Alvoni, entidades nacionais que compõem o Fórum Nacional de Educação. Este fórum já organizou a primeira CONAP em 2018. E a segunda CONAP, então, seria essa agora de 2022. Será em Natal, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, agora, nos próximos dias, praticamente, porque seria nos dias 15, 16 e 17 de julho. Pois então, a CONAP, como sendo esse espaço, né, dos movimentos populares, ela se realiza, essa CONAP de 2022, dentro de uma crise econômica, de uma crise política e educacional que vem assolando o país desde o golpe ali de 2015, né, início de 2016, com a passagem para um outro governo, né, que foi a era Michel Temer. E ela se aprofunda, essa crise econômica, professor Alvoni, com a pandemia, mas não só, né, porque nós já víamos ali já há algum tempo, né, no país com grandes dificuldades que se acentuaram com a passagem para o novo Estado que passamos a ter com o Michel Temer. Mas também, e principalmente com a ausência de políticas para combater essa pandemia. Então, essa segunda Conferência Nacional Popular de Educação, ela tem uma grande tarefa, né? Ela está mobilizada as entidades, né? Mobilizada desde do início de 2021, é um ano de preparação e de debate nos estados, nos municípios, né, do país. Ela tem uma grande tarefa que ampliada, inclusive, diferente da CONAP de 2018, porque o contexto é esse, né, que eu colocava há pouco, que seria a retomada do Estado democrático de direito, quer dizer, reconstruir o país, né, nessa retomada do Estado democrático de direito e a defesa da educação pública e de uma educação popular, né, que tenha uma gestão pública, que seja gratuita, democrática, inclusiva, enfim, laica, principalmente, né, que estamos perdendo essa qualidade social aí tão importante. Bom, então, essa é a grande tarefa, reconstruir o país. Ela é
a tarefa é um pouco diferente, porque tanto na CONAP, nas CONAIs, né, a de 2010, 2014, elas tinham um foco, claro, evidentemente, o foco era das políticas públicas, da construção de um Plano Nacional de Educação. Esse é o foco de uma Conferência Nacional de Educação democrática, é reconstruir o plano decenal, né, de educação. Mas, desta vez, né, avançamos justamente porque entendemos que a urgência das entidades, principalmente as entidades dos campos populares, né, é reconstruir o país, defender a democracia, defender a vida, inclusive, que se tornou supérflua, né, neste atual governo. Então, essa seria a tarefa. E o grande objetivo tem sido, desde 2021, mobilizar, né, mobilizar os estados e os municípios e todos os segmentos da educação nacional que se dedicam justamente à defesa do Estado democrático e também dos direitos humanos. Então, essa seria, digamos assim, brevemente, a caracterização da CONAP, né? Perfeito, doutora professora Sônia. Dentro dessa característica, nós realizamos etapas. No nosso caso aqui, nós realizamos em Caxias do Sul, através das entidades populares e sindicais, o que a gente chama de CONEP municipal, a fase municipal, né? Uhum. E recentemente presenciamos, então, a etapa estadual, né? A senhora teria, assim, algum comentário específico, alguns detalhes específicos sobre essa etapa estadual, de como ela foi organizada, enfim, e até qual seria o resultado específico dessa etapa, né? Sim. Pois então, nós realizamos a etapa estadual aqui no Rio Grande do Sul no mês de abril, né, nos dias 29 e 30 de abril, né? E é muito, assim, eu acho que é oportuno eu conversar assim também com os ouvintes aí do Sindes News, no sentido assim de que o Estado ele se organizou também através de um Fórum Estadual Popular de Educação, o FEP, né, como a gente chama o nosso FEP-RS. E deste Fórum Estadual participam, né, muitas entidades e movimentos. Só na coordenação colegiada, né, desse Fórum Estadual Popular, nós temos 22 entidades, né? Dentre elas, né, a entidade que eu represento aqui estadualmente, que é a DURG Sindical, mas o Sindiserve também está, né, com a presidenta Silvana Piroli, também na coordenação colegiada deste Fórum Estadual. Pois então, o fórum foi criado no mês de junho do ano passado, e ele foi criado através de uma carta de princípios, né, os princípios muito gerais, porque nós não tínhamos ainda aqui no Estado em vigência o Fórum Estadual de Educação, né, que é ligado à SEDUC. Então, constituímos esse Fórum Popular Estadual e nos organizamos para desenvolver, então, a CONAP estadual, que foi, então, nos dias 29 e 30 de abril. Pois, então, realizamos aí uma conferência muito bacana, muito, digamos assim, envolvedora, vamos dizer assim, que envolveu várias entidades e movimentos nacionais. Para você ter uma ideia, nós tivemos a presença de... Foi online, foi uma conferência online, porque ainda a gente ainda tinha essa questão aí da pandemia, essa dúvida e tal. Fizemos online e tivemos 239 pessoas, entidades participando, né? E então, assim, foi um debate muito produtivo, porque por dois motivos. Primeiro, porque ele resultou, né, e é o resultado de um consenso, vamos dizer assim, que não é fácil chegar a consenso, mas chegamos, as entidades que participavam, né, e participaram da etapa estadual, chegaram num consenso, né, o que nos facilitou, porque nós trabalhamos o ano inteiro estudando o documento, são 6 eixos de discussão, né, eixos que são
extremamente ligados uns aos outros, né? Desde eixos mais específicos né, da construção do próprio Plano Nacional de Educação, do financiamento, mas também dos direitos humanos, da construção de um projeto de nação, né? E nós chegamos a um consenso, então isso foi muito bom. As entidades sabem que, de fato, precisam estar unidas para derrotar esse estado de coisas que nós, né, esse status quo que está aí, como a gente diz, né, na nossa linguagem, né, acadêmica e professoral, né, professora Alvani, esse status quo que se instalou aí a partir do golpe de 2015. Então, por um lado, avançamos nisso, tem um consenso, estamos unidas como entidades sindicais, pais, mães, né, estudantes, movimentos dos mais diversos, para você ter uma ideia, professor, até um movimento dos ciganos itinerantes estão conosco, né? A gente conseguiu mobilizar uma variedade aqui no estado de entidades. A segunda conquista, eu acho, dessa nossa luta e dessa conferência estadual é de que nós firmamos um compromisso, que eu acho que isso é importante também de resgatar, que nós a recomendação geral que nós vamos levar para a Conferência Nacional em julho é assim: o financiamento público para a educação pública. Nós queremos retomar a ideia, né, de que a educação pública se faz com financiamento público. Queremos realmente derrubar essa EC 95, que o senhor sabe, professor, né, e os ouvintes também que nos acompanham, que ela foi a grande causadora, né, de vários problemas no campo da saúde, da educação, e inclusive com a inviabilização do Plano Nacional de Educação, que ainda está em vigência, né? Ele começou em 2014 e vai até 2024, mas deste plano, das 20 e poucas metas deste plano, praticamente 95% nós não alcançamos em nada. Então, nós queremos levar isso para a nacional, né? Aqui, como uma contribuição do Estado, a nossa luta e o nosso esforço para derrubar essa emenda constitucional dos cortes, né, no campo da saúde e da educação. E aí, então, é isso, né? Queremos uma educação pública forte, de qualidade e popular, né? Popular. Isso aí nós já temos muito claro, porque as entidades que estiveram organizando a estadual, né, conosco, desde assim da coordenação dos eixos, da discussão, nós sempre procuramos ter uma diversidade, né, entre professores, universidades e movimentos populares de pais e os estudantes. Nós temos assim um número bem grande, desde da União Estadual, da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas, né, que estão conosco também nessa luta, né? Então, nós não tivemos emendas assim com muita dificuldade de votação, porque nós estamos nesse consenso do que nós achamos que é importante e necessário de lutar agora na Conferência Nacional, né? Então, assim, no campo, por exemplo, da valorização profissional, né, que é o eixo 4, por exemplo, né, da conferência, tivemos ali algumas emendas, mas apenas aprimoramento do texto, né, de referência, que é um texto já construído também por essas 42 entidades nacionais que estão organizando a nacional também, né? Eu faço parte também da executiva nacional, né? E aí foi também já um grande trabalho, né? Mas conseguimos também produzir um documento que, de fato, revela as urgências, né, que nós estamos atravessando aqui no país com a educação. E a educação em todos os níveis, né? Desde a educação básica, educação infantil, até a pós-graduação. Perfeito, professora Sônia. Com certeza ficamos com uma bela imagem, né, deste evento, que, né, não sei se a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa a mais, né? Eu queria rapidamente, professora Alvani, falar da delegação do Rio Grande do Sul.
Então, ótimo. na etapa estadual, a gente elege os delegados que vão representar o Estado na nacional, né? E então nós tivemos uma grata surpresa. Por que eu digo surpresa? Porque a Conferência Popular ela não tem financiamento público. Nós não tivemos nenhuma verba pública para realizar aqui, né, as etapas municipais, estaduais e para ir para a nacional. Então, a delegação que está indo, nós vamos em 40 delegados de 15 instituições, e movimentos, entre movimentos populares, universidades, estudantes, né? Então, eu acho que é um número bem significativo, porque são as entidades que estão custeando a ida dos seus delegados. Né? O Sindicerv, por exemplo, vai 3 professores daqui do sindicato, né? Do Sindicerves, a Durgs também vai levar 5, né? Delegados, o CEPER Sindicato, que é um grande aliado nosso, também vai levar 10 ou 11 delegados, né? E aí eu não vou citar todos para não esquecer, mas, enfim, então nós estamos custeando, né, a ida das nossas representações, porque, de fato, é uma conferência popular em que é autofinanciada, tanto a nacional também é autofinanciada pelas entidades nacionais, quanto nós aqui nos municípios e nos estados também. Então, consideramos um número razoável de delegados, 40 colegas, né, que se dispuseram, e as entidades a financiar a sua ida agora em julho para a nacional. Então, era isso que eu queria acrescentar, né? E deixar o convite, né, para acompanhar, porque a Conferência Nacional ela vai ter uma parte que ela é híbrida, né? Então, é online, então vai ter links, vai ser transmitido pelas entidades no YouTube, deixar o convite para nos assistir. A parte da votação dos delegados, esta é presencial. Até o momento, a gente está considerando que ela é presencial, lá em Natal. Mas as demais atividades, desde as atividades de abertura, culturais, vai ter atividades culturais também, serão transmitidas pelo YouTube, então, das nossas entidades. Então, fica o convite, né, para nos acompanharem também, mesmo que online, né, no mês de julho, né? Perfeito, professora Sônia, lhe agradecemos imensamente, né? Indicamos, inclusive, o site do Fórum, né, Nacional, que está dirigindo e coordenando todo esse movimento, né, para que os nossos espectadores, nossos sindicalizados, consultem especificamente os sindicalizados da educação, do qual nós temos uma base bastante razoável, para que tomem conhecimento, né, do quão importante é este movimento para a educação brasileira. Então, lhe agradecemos, professora Sônia Ojiba, por sua gentileza, sua disponibilidade de tempo, e que, com certeza, vem enriquecer a nossa revista eletrônica, o Sindes News, né, de todas as segundas-feiras à noite. Muito obrigado. Então, muito obrigada, professor. Fico satisfeita de estar aqui. Eu já lhe cumprimentei por essa experiência de uma revista eletrônica, né? Somos 2, né, diretores de comunicação. O senhor também é diretor de comunicação do Sindicerv, e eu também sou da Durg Sindical. E acho uma ideia, assim, muito bonita, né, de uma revista eletrônica, né? Esse significado da palavra revista, né, para nós, professores, é muito importante, né? Tá bem? Perfeito, então, agradeço. Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Tá bem.